Cara, como é que nós vamos linkar isso ao Evangelho? Seis horas e meia depois. Dois mil anos depois. Que aponta para o mesmo resultado. Paradoxo é esse. Resultado. Vocês dois já conversaram aí. Bora, Tuti. Então, vamos sair aqui. Fala de início, fala de fim. É isso aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza pura? Estamos nós mais uma vez aqui no Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. E hoje nós queremos falar a respeito de um documentário que saiu recentemente, que se chama O Dilema das Redes. E aqui de antemão nós falamos, já te dando um alerta aqui, que a gente vai falar muito sobre esse documentário, contém spoilers aqui. Então, assim, seria bom se você pudesse assistir, se não, continua aí também que você vai ficar sabendo, porque agora a gente já vai começar, na verdade, resumindo o que é isso. E antes de nós iniciarmos, só agradecer a presença aqui dos meus amigos, Rafa Cobate, Jones, Fernando, Vinícius Jordão e eu, Gustavo Ribeiro, para a gente poder conversar um pouco a respeito disso. Será que a gente realmente é manipulado? Será que existe algo por trás dessas grandes empresas e tudo isso que está acontecendo? Mas bora lá. Gente, para quem está nos acompanhando, vamos tentar resumir aí, né, um pouco sobre o que é o dilema das redes, sobre o que o documentário fala. E aí, quem puder me ajudar nessa daí, manda ver. Vini fez um resumo bom, vai lá, Vini. Bom, o primeiro, assim, quem me sugeriu de assistir esse documentário foi a pessoa que falou agorinha, o Dr. Gustavo Ribeiro aí. E eu assisti e achei assim impressionante, porque é algo que eu acho que todo mundo pensa que existe, mas você vê pessoas técnicas, pessoas que ajudaram a produzir, ajudaram a construir a estrutura das redes sociais, explicando qual é a lógica de como funciona, é realmente assim assustador. Então, de maneira bem simples, o documentário, bem resumido assim, o documentário trata sobre como as redes sociais servem para venda. E o que as redes sociais estão vendendo? Estão vendendo os usuários, as pessoas, porque esse aqui é o produto. O produto somos nós que consumimos a rede social. E quem está comprando? Quem está comprando são as empresas que estão justamente pagando para fazer o seu marketing e vender o seu produto ali, etc, etc. E aí eles vão explicando que foram feitos um algoritmo, onde esse algoritmo identifica quais são as sugestões, quais são as coisas que você está mais sugestionado a comprar. E aí, cada algoritmo, aliás, cada pessoa dentro do algoritmo vai ganhando um mundo particular e personalizado na rede social, que foi uma das coisas que mais me impressionou. Ou seja, cada um de nós que tem acesso ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube, ou Instagram, coisa nesse sentido, o meu Instagram, ele é personalizado para mim por conta desse algoritmo para produzir venda para as pessoas que estão pagando por ele. Então, de forma que a verdade que eu tenho, ou o mundo que eu vejo por verdade através das redes sociais, é um mundo extremamente particular e diferente de qualquer outra pessoa do mundo. Então, isso é absolutamente impressionante e assustador. Acho que esse é um resumo bem resumido mesmo. Não, show de bola. E eu acho que essa é a impressão que quem termina de assistir vai ter. Assustador. E no final você não sabe se o que eles também estão falando é para manipular, se o que eles estão falando é porque é vendável, porque está numa plataforma de streaming. E assim, começa a gerar exatamente esses questionamentos, a gente poder pensar a respeito desses assuntos, né? E já que houve essa introdução, o Rafa também tinha indicado porque é interessante nós vermos que o dilema das redes traz uma visão a respeito dessa realidade. Mas existe um outro, que até o Rafa que indicou, a respeito de George Orwell, né, falando do outro lado,
que também questiona se esse tipo de documentário é verdade ou não, né? Na verdade, o documentário traz, sim, elementos verídicos. Realmente há esse controle, há a questão dos algoritmos, há a questão das empresas. O grande problema é exatamente a resposta que ele vai dar no final, que é o que o outro vídeo vem denunciar. Existe um controle das grandes empresas em relação a nós, que somos os produtos que eles vendem às empresas que produzem cosméticos, tênis, roupa, enfim. Nós somos os produtos vendidos a essas empresas. Isso é real, isso é verdadeiro. Tá? Isso acontece. Haja vista quando você abre lá o seu Google, você abre lá o seu browser, né, o seu navegador, e embaixo lá aparecem os produtos que você fala, caramba, como é que ele sabe que eu estou precisando disso? Né? O computador, Eles sabem. Eles sabem, essa que é a questão. Onde você vai, o que você está comendo, o que você compra, o que você assiste, tudo que você mexe na internet está registrado. Tá, gente? Tudo que você mexe na internet está registrado. Rafa, uma das coisas que para mim foi muito assustador é o cara falando assim, o algoritmo, o programa, a inteligência artificial sabe mais do que você precisa do que você mesmo. Tá? Cara, isso muito assustador. Ô, Jones, o que você acha de ter sido chamado de produto? É boa pergunta, né? É interessante isso, porque nós vivemos em um contexto em que o neoliberalismo ele é bastante idolatrado. Eu tenho uma perspectiva política um pouco mais liberal, né? Eu gosto muito do liberalismo político em si, mas o neoliberalismo ele tem uma filosofia muito simples: capitalizar o humano. O ser humano se torna um capital. E isso é um problema muito sério. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado muito grandemente com isso, porque isso cai tanto na idolatria do mamon, né, do dinheiro, da compra, do consumismo, como também nós nos tornamos o produto. E quando que nós nos tornamos o produto? Não apenas para as mídias sociais, mas, por exemplo, antigamente a gente investia em capital, investia em terrenos, investia em empresas e por aí vai. Hoje, o que é o investimento? É o meu currículo, minha faculdade, meu pós, então eu me torno uma peça para o mercado. E não apenas para o trabalho, mas também para o consumo no mercado no contexto das mídias sociais. Exatamente. Cara, interessante, muito bacana ter pensado isso. E eu vou tentar trazer isso, inclusive, para o nosso meio de igreja, porque hoje, de certa forma, vou colocar nesses termos, né, o fiel também se tornou um produto. Porque ele gera exatamente isso. Para alguns, ele gera lucro. Ele vai gerar grana. É isso que está interessado. Ele se tornou se tornou esse produto no sentido de que como que nós vamos trazer esse pessoal para cá para poder levar essa mensagem, essa verdade e mexer um pouquinho nisso daí para que a gente tenha esse rebanho todo aqui também, né? O consumidor então, virou... Assim, Desculpa, pode falar. O consumidor virou o consumo. Né? Exato, exatamente. E aí o documentário fala a respeito de mídias sociais, mas a gente vê que é um âmbito muito maior, né? Que tem isso daí. Você ia falar, Jones? Ia falar que nesse universo de igreja, na verdade, a atração do fiel não é nem para ensinar a verdade para ele, mas é para vender os seus apetrechos de consumo, né? Que aí você explora a fé de tal forma, a pergunta é, como eu posso fazer essa fé rentável para mim? Né? De maneira que eu posso ter lucro financeiro. Então, não é nem querer falar a verdade para o camarada, é ludibriá-lo mesmo, né? É esconder a verdade. Eu e o Gustavo estávamos em São Paulo, e a gente, curioso com uma dessas igrejas apoteóticas que estavam surgindo ali, a gente, vamos lá conhecer esse negócio. A gente chegou no culto, eu não sei se a gente pode chamar de culto, a gente chegou na igreja, era 7h30, o culto começava às 7h30 e nós chegamos umas 8h30. E estava num período de louvor e tal, e a gente acompanhou nesse período de louvor a venda de um óleo da Acácia que vinha de não sei da onde, passar no corredor do não sei do que, e um momento de oferta,
Isso no prazo assim, de uns 40, 50 minutos que ficamos ali, ao ponto de que tinha mais algumas pessoas com a gente, e todo mundo olhou um para o outro e falou assim, nós não damos conta de ficar aqui mais não, vamos embora. Porque a gente já chegou 1 hora atrasado, já tinha mais 40, 50 minutos que estávamos lá, e o que estava acontecendo era a mesma coisa, ou seja, a venda de um produto. E diferentes produtos eram oferecidos entre uma música e outra. E aí entra essa questão. O que se quer é o máximo de pessoas ali possível para que eu possa capitalizar com a fé dessas pessoas. É só exemplificando o que o Jones acabou de trazer. E o problema disso ainda é que as pessoas estão querendo esse tipo de coisa. Porque a fé se tornou mercado, se tornou objeto também. É isso que o Jones falou, né? Tudo nesse meio aí, tem aqueles que estão de olho na fé das pessoas e tem aqueles também que estão de olho como é que eu vou ganhar com a minha relação com Deus. Né? Então o negócio ficou meio embaralhado aí. Né? Eu só acredito que isso, na questão da fé, a gente está bem engatinhando, nós temos igrejas neopentecostais que sabem trabalhar isso muito bem, mas a minha preocupação é exatamente a religião das redes sociais. Tem um autor que trabalha, aqui não vou lembrar o nome dele exatamente, depois a gente tenta colocar aí nos créditos o nome do autor, vou pesquisar aqui. Mas ele vai dizer que dentro da filosofia da história, o ser humano sempre buscou reconhecimento, a carência do ser humano em ser reconhecido. E as redes sociais vêm exatamente suprir essa necessidade de reconhecimento a partir das curtidas e visualizações. Então você oferece esse produto de graça, né? Você entra na rede social de graça, mas você paga isso vendendo o seu próprio corpo e a sua própria mente e os seus hábitos. E basicamente isso vai controlar os seus hábitos, vai controlar quem você é. O documentário traz uma frase muito interessante, ele diz: só tem 2 mercados no mundo que chamam seus clientes de usuários, que é o mercado das redes sociais e o mercado das drogas. Então, eles vão te viciar e vão te controlar. E só complementando, Gustavo, aquilo que eu disse lá atrás, o documentário que fala do George Orwell está no canal do Sputniks, também vão colocar o link aí abaixo depois na descrição. Ele vai dizer exatamente isso, sobre esse controle que há hoje na China, em relação ao que você tem que comer, ao que você tem que beber, ao que você tem que vestir, a partir do controle digital e das redes sociais. Ou seja, tanto nos Estados Unidos, a partir do consumismo, e eles chamam isso de capitalismo de vigilância, nos Estados Unidos, como na China, a partir desse comunismo de mercado, que também é vigilante, você tem esse controle digital da vida das pessoas. Ou seja, meu irmão, você não pensa por você. Você não sabe o que você quer. Quem manda no que você quer são as redes sociais. Seria justo dizer que na China o Estado é o grande protagonista dessa manipulação e no mundo ocidental o capital, a grana, é o grande protagonista dessa manipulação? De certa forma, sim, Vinícius. A diferença é que no Ocidente as grandes empresas não têm poder de arma, não têm poder militar. A grande questão é, quando você tem o poder militar, você monopoliza isso em torno de uma intenção. A intenção no Ocidente ainda é o lucro, pelo menos de algumas empresas, mas você começa a ver a ideologia de resolver os problemas do mundo a partir disso. A ideia de que o mundo será resolvido pela mente coletiva. O problema do mundo será resolvido pela mente coletiva. Isso é um problema sério. Vinícius, a sua pergunta foi muito relevante. As corporações no mundo capitalista, no mundo ocidental, ela tenta fazer esse controle por meio das mídias, por meio das histórias falsas que se dão pelo marketing e tudo mais. E na China, que é o documentário, eu assisti esse documentário também, nós temos o oposto acontecendo. O governo reprimindo. Inclusive tem lá aqueles que ficam de olho no governo. O Partido Comunista Chinês é o maior partido do mundo. Inclusive, ele em número de inscritos é maior do que a população da Austrália. Só para vocês terem uma ideia, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, o Partido Comunista ele tem os seus que ficam observando as postagens das pessoas. E existe um score, uma pontuação para aqueles que não são contra o governo, que têm uma vida corretinha. Eles têm mais acesso a boas escolas, eles têm mais acesso
a descontos, entre outras coisas, porque eles são bons cidadãos. Agora, aqueles que são mais críticos ao governo, esses entram numa lista negra e acabam sendo rejeitados nas boas escolas e tudo mais. É como o Black Mirror lá da Netflix, né? Então você tem uma pontuação aí. É um trem muito louco mesmo. Gente, nós estamos falando aqui exatamente sobre manipulação, as coisas, parece que você é meio distante, assim, né? Fala, cara, mas a gente tem a nossa liberdade aqui, não tem como ninguém intervir nisso. Vocês acham mesmo que fontes externas têm tanto poder sobre nós? Com certeza. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Mínima dúvida sobre isso. E eu diria que a fonte externa que mais tem poder sobre nós hoje chama-se rede social. É isso. Eu acho que não é só por conta desse documentário que a gente está comentando aqui, mas é você olhar para a vida, né? Olhar para a sua vida. Né? Por exemplo, o Brasil tem mais celular do que gente. Como é que é esse negócio? O Brasil é um dos países que mais consome rede social no mundo. Então, é um negócio assim... Então, para nós, pelo menos pensando no contexto brasileiro, eu diria que esse é um contexto do mundo. Com certeza, as fontes externas manipulam a maneira que nós pensamos. Aliás, o documentário traz uma coisa interessante sobre a discussão da Terra plana, e ele dá um indício ali de por que tem tanta gente falando em Terra plana agora, porque lá atrás houve um grupo que se reuniu, que divulgou isso na internet, e o algoritmo foi sugerido para outros que acreditavam em teoria da conspiração. Pronto, agora a gente tem uma galera que acredita nesse negócio. Então, observe, nós estamos sendo manipulados, sim, pela pluralidade de verdades que existe nesse mundo. E a tentativa de personalizar o mundo para o meu desejo, para o meu querer, na verdade, me afasta ainda mais da verdade real, que é Cristo. Olha só, eu acho que é por isso que a gente tem tanto essas ideias aí de fake news. É justamente isso. Né? Não se tem mais controle a respeito da questão da verdade e as coisas vazam, né? Não tem nem como essa inteligência que está por trás aí de todos os computadores, nem eles conseguem detectar exatamente o que é, o que não é verdade. A pergunta é essa, o que é verdade? Né? O que é verdade? Boa. Vamos responder essa então. Se a pergunta é essa... Não, antes, vamos melhor ainda, porque eu estava perguntando, depois se alguém quiser falar mais a respeito dessa manipulação, se existe, né? Mas já que citou esse caso aí da verdade, interessante que o documentário começa dizendo lá com uma pergunta: qual é o problema? E aí eu acho que a gente eu estou manipulando vocês para a direção aqui dessa resposta, mas qual é o problema? Bom, deixa eu falar sobre a questão da verdade. Ele coloca uma frase muito interessante no começo. O problema é como ele vai responder depois, mas ele coloca uma frase muito interessante dizendo o seguinte: o grande problema, ele vai começar a desenvolver o problema, é que nós perdemos a verdade exatamente por conta do desenvolvimento da mentira, ou do fake news, em relação às redes sociais. Ele disse que a verdade, ela não prospera, ela não se espalha nas redes sociais, a verdade é chata, é isso que ele disse, e que a mentira, ela corre 6 vezes mais rápido nas redes sociais, então a mentira se espalha. E é muito interessante isso, porque nós somos tendentes a gostar, a amar, a desejar a mentira, a utopia. E as redes sociais vão exatamente proliferar isso daí. A questão é que ele vai tentar dar uma resposta para isso. Qual a resposta? A resposta é mais controle. Se há controle digital, ele diz, nós precisamos controlar o controle digital. Basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos criar um Ministério da Verdade, é que o George Orwell vai falar no livro dele, e esse Ministério da Verdade vai definir o que é certo e errado, e o que é verdade e o que é mentira. Aí você me pergunta, isso está perto da gente hoje? O que o STF está fazendo com o inquérito das fake news? Determinando a verdade. Determinando a verdade. Basicamente é isso. Aí ele vai perguntar, qual é o problema? O problema é a mentira, o problema é o pecado. O problema não são as grandes corporações. O problema não é a economia capitalista. O problema é o pecado. O problema é que, e essa verdade só vai ser apresentada se você voltar a Cristo Jesus. Eu tenho dito, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, é Jesus.
Inclusive, estava já até checando aqui, nós temos um episódio sobre isso, falando a respeito da verdade, né? Fake news e a verdade, que vai falar justamente sobre esse apontamento aí, a respeito da verdade. Então, vocês concordam com isso? O grande problema, então, é a questão da verdade? Gustavo, escutando tudo isso que eu estou ouvindo aqui, né, me veio uma frase daquele filósofo brasileiro, Didi Mocó: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se por um lado a gente cai no pluralismo, né, se a gente tem uma liberdade, e as sociedades democráticas, elas prezam por esta liberdade. Todo mundo tem liberdade de expressão, tem que ter liberdade de expressão, né? Então, se por um lado a liberdade de expressão gera a pluralidade de verdades, o mundo pós-moderno, as fake news, as mentiras sendo disseminadas, por outro lado, a determinação da verdade por parte de um governo vai gerar uma ideologia, a divulgação apenas de uma ideologia, ou uma repreensão, como acontece na China, né? Quanto à questão da verdade e tudo mais. Então, nenhum dos lados a gente vai conseguir. Nem a democracia vai resolver o problema e a liberdade da democracia, nem a determinação, sei lá, de um super governo, de um super Big Brother, né, Rafa, de um grande irmão, vai conseguir determinar o que é a verdade. Então, nós precisamos realmente encontrar a verdade em outro lugar. E está aí o Evangelho. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Show de bola, show de bola. E aqui eu estava até abrindo aqui, conferindo o texto, né, Romanos 12, que vai falar um pouco para nós sobre isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que essa ideia de a gente não tomar forma disso. Como que a gente não toma forma disso? Envolve um exercício intelectual. E esse exercício intelectual é relacionado com aquilo que nós entendemos ser a verdade. E é interessante como isso é questionado, porque há poucos dias eu tinha colocado a respeito de verdade e tudo mais, eu fui questionado, porque se eu estou falando que eu tenho a verdade, o outro também fala, e aí será que realmente é Jesus Cristo? Imagina uma outra religião falando que só eles que salvam, como é que eu me sentiria diante disso? Eu falei, rapaz, mas esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que detém a verdade. Ele é a verdade. Então, diante de tudo isso, é que a gente folga qualquer outra prática da nossa vida. E assim, é claro que a gente tem direcionamentos, igual o Jones falou a respeito da posição, do posicionamento político, o caminho. A gente faz isso tudo baseado naquilo que nós cremos que é verdade. Não que nós cremos, naquilo que é a verdade, né? Isso um dia... os nossos olhos foram abertos para esse tipo de afirmação. Glória a Deus por isso. Que hoje a gente pode ser moldado, nosso coração, as nossas condutas, os nossos pensamentos, pode ser moldado pela verdade. Só para reforçar o que você está falando, tem um texto que todo mundo foi obrigado a fazer exegese no seminário, eu tenho certeza. Todo mundo tem que fazer esse texto, que é Êxodo 20. E lá no primeiro mandamento, que o pessoal trabalha como primeiro mandamento, a melhor tradução é: não existe outro Deus diante de mim. Não é que não tem outro Deus. Não existe. Ou seja, não existe possibilidade de verdade fora de Deus. Tudo que está fora de Deus é mentira. Agora, Gustavo, uma coisa que eu acho interessante, e aí falando mais aqui para quem já professa essa verdade, né? já se diz cristão. Porque um dos problemas que eu vejo é a falta de convicção que nós temos em afirmar isso. E talvez não, eu tenho certeza que isso é por causa da manipulação que a gente tem sofrido. E as redes sociais têm sido um instrumento muito grande nesse sentido, de que nós devemos sempre ser absurdamente tolerante com o outro, ou com o pensamento do outro, ou coisa nesse sentido. E aí o que a gente está fazendo? A gente está abrindo mão da verdade. A gente está negociando a verdade. A gente está dizendo assim, não, eu creio, mas o que você está falando também não é tão errado assim, é porque a gente... E aí falta convicção, falta eu creio, essa é a verdade. Eu não vou enfiar a goela abaixo de ninguém essa verdade, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Até porque a gente que crê que quem abre os olhos, quem descortina os olhos,
é o Espírito de Deus, então a gente não precisa enfiar isso a goela abaixo de ninguém. Mas a gente precisa, sim, ter plena convicção dessa verdade. Show de bola! Posso falar um pouquinho? Claro. Demais, né? Uma coisa legal, assim, porque, por exemplo, o Facebook, quem que determina a verdade no Facebook, né? É o seu criador. Ele está fazendo uma grande política contra as fake news, fazendo seus algoritmos lá e tudo para descobrir as fake news, excluindo contas, etc. e tal. Para quê? Porque ele se torna o limitador, o fator limitante, se torna uma pessoa, né? Se torna o dono do Facebook, que é um cara poderosíssimo, e é um jovem, né? É poderosíssimo na nossa época, e ele pode, e ele tem influenciado toda a nossa geração, né? Mudado o cenário político por meio da sua plataforma. Então isso nós devemos tomar cuidado. De fato, eu não assisti o documentário que vocês assistiram, mas eu li um livro que vale muito a pena também, aqueles que gostam de ler. Na verdade, eu escutei, olha a tecnologia, né? Audiobook. Então, é um livro, 12 maneiras que o seu celular tem mudado você. E nessas 12 maneiras, uma das coisas que ele fala é isso, né? Nós tornamos parecido com aquilo que curtimos. Nós tornamos solitários. Nós tornamos confortáveis para os nossos vícios secretos, alimentamos-nos daquilo que é produzido e é nos dado. Então, aqui são alguns capítulos, eu estou citando, né? O alimentar daquilo que é produzido, tornar igual aquilo que nós curtimos, tornar-se solitário, alimentar vícios secretos, tudo isso está implícito na minha utilização do Instagram, na minha utilização do Facebook, Twitter. E tem gente que tem todas as redes sociais possíveis, né? E se abrir uma nova, corre para lá porque abriu essa rede nova e tal. Orkut. Então Orkut. Gente, nós já vamos caminhar para o nosso encerramento aqui. E sempre, como nós fazemos, deixar uma palavra final para aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado por você que teve paciência, né? Tolerância para nos ouvir até aqui. E uma palavra final para vocês agora e para todos nós também. Quero começar falando de algo relevante, né, que eles dizem, que é ter equilíbrio em todas as coisas, equilíbrio no tempo que você passa, nas coisas que você acessa, ter domínio sobre isso e não deixar essas coisas te dominarem, rede social te dominar. Isso começa por mim, né? Cuidado com essa história de dormir mexendo e viciado, acordar mexendo nisso. Eu estou falando que você começa por mim mesmo, desse controle que a gente tem que ter, porque senão a gente começa a gerar crises de ansiedade. É o famoso FOMA, é o medo de estar perdendo algo, Fear of Missing Out, que é, cara, você ficar louco ali para ficar acessando e dominado por essas coisas. Então, controle, cuidado com isso aí, beleza? Tome muito cuidado com aqueles bem-intencionados que estão ali dizendo que vão salvar o mundo, que vão salvar você. Cuidado com os vídeos que o YouTube coloca para você assistir de forma bondosa, para que você tenha essa opinião bem formada. Geralmente o que vai aparecer são coisas que você concorda, para você entender que você está sendo agradado. O que o YouTube quer, o que o Facebook quer é te agradar. Cuidado com os bem-intencionados. É muito melhor estar debaixo de um ditador desonesto do que estar debaixo daquele que, pelo seu bem, vai trabalhar e vai até as últimas consequências para te proteger. Esses não vão desistir e vão até o fim na tentativa de proteger, e você vai entregar toda a sua vida para ele de mão beijada. Essa é uma palavra que eu traduzi parafraseada de C.S. Lewis no Deus nos Bancos dos Réus. Dá uma lida lá. Muito cuidado com aqueles que vêm. Eu sou bonzinho e estou aqui para te ajudar. São esses que vão te matar. Gente, eu diria assim, é preciso tomar muito cuidado. Nós estamos sendo manipulados o tempo inteiro, seja pelas redes sociais, seja pelas pessoas que nos cercam, seja pelo nosso próprio coração. Então, é o que já foi dito aqui, afirmado, e não tem outra solução. Eu queria uma solução diferente. Não existe, a solução é só uma, é Cristo Jesus. Ele é a verdade encarnada do Pai,
E se você não correr para os braços dele, se você não querer entender, se relacionar com ele, você vai viver uma mentira a sua vida inteira. Vai viver uma grande mentira a sua vida inteira. Então, para você ser uma pessoa que vive a realidade da verdade, essa realidade só está em Cristo Jesus. Uma coisa que vocês que estão nos escutando, é importante que entendam, nós entendamos todos, é que o pai da mentira é Satanás. Então, quando nós vemos toda essa manipulação, todas essas coisas acontecendo neste mundo, nós precisamos compreender que sim, Satanás, o inimigo das nossas almas, está por trás de tudo isso. Agora, a verdade do evangelho é que ele é derrotado e que ele vai tentar enganar até os eleitos, mas não irá conseguir, porque Cristo já o derrotou na cruz. E Cristo voltará vitorioso. E todo mundo que, enganado por ele, o seguir e o adorar, vai se entristecer, vai lamentar quando ver Cristo nos ares. Então, creia em Cristo, creia na verdade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.